Pessoal, continuando o vídeo que a gente abordou durante a semana, sobre a questão da Operação Placebo / Operação Favorito. Essa operação foi deflagrada pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal e acordou a todos nós no dia 26/5. Essa operação, diferentemente do que foi dito, e é importante a gente entender, ela não tem origem no Ministério Público Federal e também não tem origem na Polícia Federal. Essa operação ela foi deflagrada por conta da Operação Favorita, que é uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que que busca apurar irregularidades no uso do dinheiro público destinado para o combate do Covid-19. Infelizmente, durante as buscas da Operação Favorita, a Polícia Civil do Rio de Janeiro verificou alguma relação entre a primeira-dama, Helena Witzel, e o senhor Alessandro de Araújo. Esse Alessandro de Araújo, a polícia tem como se fosse a pessoa, o operador de um velho conhecido da política do Rio de Janeiro, o empresário Mário Peixoto, que é uma pessoa que já teve, inclusive, envolvimento com o senhor Sérgio Cabral, já foi palco de investigação da Lava Jato. Infelizmente, essa figura polêmica do empresariado carioca voltou a permear a política do estado do Rio de Janeiro. Por conta dessa situação, se verificou uma coisa bastante estranha, que é esse contrato de prestação de serviço advocatício entre a primeira-dama e a empresa DEPAD Serviço Diagnóstico LTDA, de propriedade do senhor Alessandro Araújo, que já fez depósitos mensais de 15 mil reais, objetivando o valor total de 500 mil. Gente, assim, não tem muito cabimento, né? Você vai pensar que durante uma pandemia, o governo federal, diferentemente do que vem sendo alardeado pela imprensa, parte da imprensa e também por alguns governadores, tem feito a sua parte. O Supremo Tribunal Federal já determinou que cabe a governadores e prefeitos a execução das atividades relacionadas ao combate do Covid. O governo federal já repassou mais de R$ 1 trilhão para estados e municípios e ninguém poderia imaginar que o governo do estado do Rio de Janeiro, ao invés de usar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro em prol do benefício do povo fluminense, e optar em usar esse dinheiro de forma ilícita. Infelizmente, não mudou nada no Brasil. As pessoas foram para as urnas acreditando que teria uma mudança de conceito, uma mudança de realidade. Mas nós estamos vendo que os predadores continuam tentando atacar as presas que somos nós, o dinheiro público. Eles não desistiram, eles não vão desistir. Eles estão acostumados, eles têm verdadeiro fetiche por roubar o dinheiro público. Então, infelizmente, o governador Witzel, que nós sabemos que se colocou em situação de opositor ao presidente Jair Bolsonaro, junto com o governador do estado de São Paulo e outros governadores, principalmente do Nordeste de esquerda, optaram por politizar essa situação da pandemia em detrimento das vidas que estão se perdendo e, para culminar tudo, ele resolveu roubar, pelo menos aparentemente, o dinheiro público. Com isso, hoje, a situação dele, a imprensa coloca que é praticamente insustentável, né? Ele tem uma situação praticamente insustentável no governo, ele perde apoio rapidamente na Alerj, seus secretários estão pedindo exoneração, então me parece que não há sombra de dúvidas de que há algo de podre no estado do Rio de Janeiro. Parece que realmente o governador Wilson Witzel, aquele que gostava de comemorar mortes de pessoas, de criminosos, que até naquele momento a imprensa recriminou, mas agora vinha de forma bastante estranha aplaudindo suas atitudes grosseiras, parece que esse não termina o governo no lugar onde o povo colocou, porque eles já têm sobre ele 3 pedidos de impeachment, dificilmente ele há de sobreviver sobre essa questão.
Então, assim, essa operação, frisando novamente, ela não teve início no governo federal, não é uma propositura do Ministério Público Federal, é consequência. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal agiram em consequência de uma ação iniciada no próprio estado do Rio de Janeiro, advindo do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então esse discurso persecutório de que ele estaria sendo perseguido pelo governo federal, que tenta de alguma forma imputar a ele crimes, eu acho que esse discurso não se sustenta, mesmo porque nós sabemos que nos desdobramentos do dia posterior houveram ações da Polícia Federal contra pessoas que são apoiadores do governo central, do governo Bolsonaro, e aí por essas questões a gente então entende que realmente não há que se falar em uma Polícia Federal que sofre intervenções. Então a gente espera que durante a semana novos desdobramentos tenham e lamentamos pelo povo do Rio de Janeiro que tem que lidar com um governador absolutamente descontrolado durante uma pandemia, vitimando o povo fluminense.